Existem algumas expressões muito fortes na Bíblia, expressões que, por nossa época, seriam quase impossíveis de usá-las. Por exemplo, Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus diz: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Outra referência que pode vir em nossa mente é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que diz: Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Essa é uma referência do apóstolo Paulo. Ele está mencionando à igreja em Corinto como eles deveriam agir em relação a um homem que estava na igreja cometendo o pecado de imoralidade sexual. O que quer dizer então entregar a Satanás? Será que, com base nesse texto, devemos encomendar as almas dos irmãos indisciplinados a Satanás, para que o diabo os atente? Neste vídeo vamos buscar esclarecer esta ideia. O que quer dizer entregar a Satanás? Eu sou Samuel e este é o canal Vida Cristã Ilustrada. Espero te edificar com este vídeo. Deus te abençoe. Para podermos compreender melhor este versículo, vamos observar primeiramente o contexto. O versículo de número 1 do mesmo texto, de 1 Coríntios capítulo 5, nos diz: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo já havia alertado os irmãos anteriormente sobre esse assunto. O versículo 9 vai nos dizer isso. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Mesmo que nós não tenhamos acesso a essa carta, essa referência nos faz compreender um pouco do que o apóstolo Paulo já havia falado anteriormente a estes irmãos. O que o aflige nesse caso é que a forma de imoralidade sexual que estão tolerando é de um tipo que não era tolerado nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os pagãos. Pessoas cujos padrões morais não eram, nos demais aspectos, elevados no sentido bíblico, a saber, literalmente, um homem tem a esposa de seu pai. O problema no texto, então, observamos que é incesto. Um homem tomando a esposa de seu pai, não sendo ela a sua própria mãe, e tendo-a sexualmente em um relacionamento continuado. Isso fica claro por causa de dois detalhes da frase. Primeiramente, a expressão esposa do pai é tomada diretamente da tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, do texto de Levítico 18, versículo 7 e versículo 8, que diz: Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Além disso, o verbo ter, quando usado em contextos conjugais ou sexuais, é uma maneira de aliviar a ideia da relação sexual usada aqui, e não apenas um caso passageiro ou um relacionamento de uma única noite. O que não dá para saber é o que tinha acontecido com o pai, se tinha se divorciado ou morrido. Em ambos os casos, o que era proibido por todos os antigos, tanto judeus quanto pagãos, é pai e filho coabitarem com a mesma mulher. Seja qual for a verdadeira relação do orgulho deles com o incesto, isso os havia cegado, de modo que não enxergavam a verdadeira condição do irmão caído nem a sua própria. Em lugar de demonstração de orgulho por parte deles, Paulo repreende, no versículo 2 de 1 Coríntios 5. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Lamento, nesse texto, em vez de orgulho, é a resposta adequada a tal pecado no meio deles. E o resultado do verdadeiro lamento e pesar seria que o homem que vem fazendo isso fosse posto para fora da comunhão de vocês. Paulo então dá o seu julgamento. Versículo 3 nos diz: Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder do nosso Senhor Jesus. Antes de nós irmos propriamente para o versículo 5, aqui nós já percebemos mais características interessantes. Paulo já usou essa mesma expressão em outra ocasião.
Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, ele diz: "E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem." E então nós não estamos tratando de um caso de mera exclusão da igreja. Nem é provável que Paulo tenha pretendido que a expressão fosse interpretada de maneira literal, como se a pessoa de fato tivesse que levar o outro à presença de Satanás. O mais provável é que a expressão signifique devolvê-lo à esfera de Satanás. Isso não significa que Satanás não o atacaria diretamente de alguma forma, mas isso é secundário à expressão, e não o seu propósito básico. Em contraste com a comunidade reunida de crentes que experimentam o Espírito e o poder do Senhor, com dons edificantes e uma preocupação amorosa uns pelos outros, esse homem deve ser posto de volta no mundo onde Satanás e seus principados e potestades ainda têm grande influência sobre a vida das pessoas para destruí-las. Com essa providência, a igreja devia se purificar do velho fermento para poder se tomar um novo pão sem fermento. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, versículo 6 e versículo 7. Então, o que Paulo estava querendo com a expulsão do meio da comunidade cristã era a destruição daquilo que era carnal naquele homem, para que ele pudesse ser salvo de maneira escatológica. Em outras ocasiões, o apóstolo Paulo usa essa mesma ideia da luta do espírito contra a carne, o espírito significando a pessoa toda enquanto voltada para Deus, carne significando a pessoa toda enquanto voltada para longe de Deus. A destruição da natureza pecaminosa da pessoa pertenceria, portanto, ao mesmo tipo de imagem que se vê em crucificar tal natureza, como é descrito, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, que diz: "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências." Além disso, em Romanos 7, versículos 5 e 6 nos diz: "Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra." Podemos então chegar à conclusão que a expressão entregar a Satanás seria uma forma de punição que não fica tão clara para nós o que de fato ele estava querendo dizer, mas que de fato envolvia uma disciplina. Aquele irmão deveria ser separado da comunidade de Deus, colocado em disciplina, e assim ele sofreria as consequências. A intenção aqui é, portanto, salvar o homem. Ele não está sendo entregue a Satanás para que ele seja destruído, no sentido de que ele morra ou no sentido de que ele perca a sua alma. Essa ideia seria bastante estranha tanto para Paulo quanto para o restante do Novo Testamento. Então, ele está sendo excluído da comunidade cristã que vive no Espírito para que ele possa de fato voltar àquela comunhão, para que ele possa perceber que, ao se separar da comunidade do Senhor, ao voltar para a esfera de Satanás, sem o acesso à comunhão que ele tinha antes com a Igreja de Deus como refúgio, ele deveria então perceber, se de fato ele fosse crente, que ele deveria voltar, que ele deveria se restaurar e voltar para o Senhor. A consequência inevitável é que ele está de volta à esfera de ação de Satanás, na qual, Paulo espera, sua carne poderá ser destruída para que ele possa ser salvo no dia do Senhor. Sua carne, suas práticas pecaminosas sejam destruídas. O que Paulo não vai nos dizer é como, em seu entendimento, aconteceria essa destruição da carne, mas é fato que a intenção era essa. Qualquer que seja o tipo de golpes que esse homem venha a sofrer por parte das forças satânicas lá fora, o mais provável
é que só o fato real de ser separado da comunhão do povo de Deus, o povo do Espírito de Deus, povo que vivencia a vida do futuro, enquanto aguarda a consumação, o levaria a pôr de lado seus pecados, para que pudesse se unir de novo à comunidade. Com isso, nós aprendemos a importância da igreja. Aprendemos que devemos, de fato, buscar uma igreja sadia, que prega a palavra, que nos ajuda quando nós estivermos em pecados, para que nós possamos ser restaurados para o Senhor. Assim, nós, de fato, podemos compreender o que é entregar a Satanás. Que esse vídeo possa ter esclarecido a sua dúvida e que o Senhor continue a te abençoar cada vez mais.